Olá você! Fala galera, seja muito mega ultra bem-vindo ao canal Multiverso. Hoje vamos a mais um assunto escolhido pelo nosso clube de membros, que trata-se dos espíritos ministradores do tempo, um conceito intrigante que encontra-se no livro de Urântia, de seres celestiais que fazem parte de uma hierarquia arquangélica e desempenham um papel fundamental na administração e na coordenação dos ciclos do tempo nos universos habitados. Aproveita e faça parte você também do clube de membros. Além de apoiar o canal com um valorzinho simbólico de apenas R$ 2,99, menos que um cafezinho, você ganha acesso a conteúdo exclusivo e pode sugerir temas que você gosta para virar vídeos. Tô te esperando, hein? E agora, sem mais delongas, bora lá? Os espíritos ministradores do tempo são uma parte dos ensinamentos do livro de Urântia, uma obra mística e filosófica que afirma fornecer uma compreensão abrangente da espiritualidade da cosmologia. É uma obra longa, complexa e abrangente, então aceitei o desafio de fornecer para vocês um resumo sobre os espíritos ministradores do tempo de acordo com o livro de Urântia. A obra diz que os espíritos ministradores do tempo são seres celestiais que fazem parte das hierarquias angélicas que atuam na administração e coordenação dos ciclos do tempo nos universos habitados. Alguns pontos-chave relacionados a esses seres são: coordenação do tempo. Os espíritos ministradores do tempo são responsáveis por coordenar os ciclos de tempo nos universos. Eles desempenham um papel essencial na organização das atividades em vários níveis da existência, desde o tempo cronológico até o tempo divino. Temporalização e sequência. Eles são especializados em garantir que os eventos aconteçam em uma ordem sequencial e cronológica, facilitando a compreensão e o progresso dos universos. Adaptação à experiência humana. Esses espíritos ajudam a ajustar o tempo e a sequência dos eventos para se adequar à experiência humana e às necessidades evolutivas das criaturas mortais. Eles facilitam o aprendizado e o crescimento ao sincronizar as experiências de vida das pessoas. Divisões do tempo. Os espíritos ministradores do tempo também são envolvidos em dividir o tempo em unidades mensuráveis, como anos, estações e ciclos, permitindo que as criaturas compreendam melhor a passagem do tempo e a organização das atividades. Serviço aos mortais. Esses espíritos se envolvem no auxílio aos mortais em suas jornadas espirituais, ajudando-os a entender a importância do tempo em suas vidas e no desenvolvimento de sua alma. Coordenação universal. Além de suas funções nos universos locais, os espíritos ministradores do tempo também têm um papel na coordenação das atividades entre os diferentes níveis de realidade, incluindo os níveis locais, constelações, sistemas e superuniversos, inclusive na proteção das linhas de tempo contra a corrupção da ordem natural. Vale lembrar que o livro de Urântia é uma obra com uma cosmologia e teologia super distintas. A visão de mundo apresentada neste livro não é compartilhada por todas as pessoas de forma unânime. Enquanto alguns veem como respostas para questões espirituais profundas, outros olham com ceticismo. Portanto, é importante considerar esses ensinamentos usando o seu senso crítico particular. Segundo o livro de Urântia, os espíritos ministradores do tempo são uma classe de seres espirituais esmagadoramente inteligentes e infinitamente eficientes, que servem em universos locais e não locais, superuniversos e multiversos, ou seja, atuam em toda a criação. São criados pelo espírito materno do universo e responsáveis por uma variedade de tarefas, incluindo proteger e guiar as criaturas mortais, promover a evolução espiritual, manter a ordem e a harmonia no universo. Antes de adentrar aos ministradores do tempo, vamos navegar um pouco pelo grande espírito materno, seu criador. Segundo o livro de Urântia, o espírito materno é uma grande manifestação do espírito infinito que é associado a cada filho criador. O espírito materno é criado pelo espírito infinito quando um filho criador é personalizado pelo Pai universal e o Filho eterno. O espírito materno é, portanto, uma parte essencial da criação e da administração dos universos. Poderíamos até fazer uma associação ao Espírito Santo da Santíssima Trindade, sendo então a realidade última da Santíssima Trindade o Pai, a Mãe e o Filho. A origem do espírito materno está no Espírito Infinito, que é a segunda pessoa da Trindade do Paraíso. O Espírito Infinito é a fonte de toda a vida e inteligência no universo, e o espírito materno é uma manifestação em complemento desse poder e amor criativos.
O conceito do espírito materno é de uma força compassiva e amorosa que trabalha ao lado do espírito infinito a fim de promover o bem-estar da criação. É um símbolo da presença de Deus no universo. Sua missão é apoiar a onda criativa a alcançar mais de seu pleno e amplo potencial. O espírito materno é a Grande Mãe, descrita como manifestação de amor, sabedoria e poder. A mãe de todas as criaturas, fonte de conforto, aconchego e esperança. O espírito materno é fundamental na cosmovisão de Urântia. Ela representa a presença do amor de Deus e seu compromisso com os universos. Esses espíritos ministradores do tempo são criados pelo espírito materno e estão para apoiar o projeto da criação, em especial os filhos criadores. Filho do pai e da mãe, os filhos criadores são descritos como seres espirituais responsáveis por criar e administrar os universos locais. São seres de natureza dual, incorporando as características do pai e tudo que nele contém. São seres perfeitos, inteligentes e poderosos, dotados de amor, sabedoria e compaixão. A missão dos filhos criadores é de criar e governar universos locais, desde organizar as estrelas, os planetas e as formas de vida em cada universo. Eles também são responsáveis por promover a evolução espiritual das criaturas mortais. Cada filho criador é associado a um universo local específico. Ele é soberano desse universo e é responsável por todas as suas atividades. Além de soberanos de seu universo criado, também são considerados os pais espirituais das criaturas mortais de seu universo. Alguns exemplos específicos de filhos criadores dos quais todos nós já ouvimos falar incluem Miguel, o filho criador do universo local de Nebadon, este mesmo universo em que estamos, onde se situa nosso planeta Terra. Cristo, o Filho eterno de Deus, que é considerado o Filho criador original. Melquisedeque, o filho criador do universo local de Melquisedeque, que é um universo local localizado no superuniverso de Orvonton. Os espíritos ministradores do tempo, ou os guardiões do tempo, criado pelo espírito materno para, entre outras tarefas, apoiar os filhos criadores, são divididos em 3 ordens: serafins, querubins e sanobins. Os espíritos ministradores do tempo são fundamentais na organização do universo. Eles são os agentes de Deus no tempo e espaço e trabalham para promover o bom andamento do plano divino. O livro de Urântia os descreve como sendo esmagadoramente inteligentes e maravilhosamente eficientes, e também afetuosos de modo tocante e quase humanos. Possuem a capacidade de viajar pelo tempo e espaço em velocidades muito superiores às da luz. Podem se comunicar com seres mortais de uma forma que é compreensível para as criaturas mortais atentas. Eles servem em universos locais, protegendo e guiando as criaturas mortais, promovendo a evolução espiritual e ajudando a manter a ordem e a harmonia do universo. Como dito, esses espíritos ministradores do tempo são divididos em 3 ordens. Os serafins, a mais alta ordem de espíritos ministradores do tempo, eles são os mais inteligentes e poderosos e são responsáveis por tarefas importantes, como proteger os filhos criadores e supervisionar o desenvolvimento dos universos locais. Esses serafins são espíritos poderosos e inteligentes e, segundo o livro de Urântia, eles são criados em 41.472 unidades a cada vez. Eles são responsáveis por uma variedade de tarefas importantes, entre elas proteger os filhos criadores e suas sedes centrais, supervisionar o desenvolvimento dos universos locais, transmitir a vontade de Deus às criaturas mortais, instruir as criaturas mortais na sabedoria e na verdade. São seres de grande beleza e poder. Os querubins são a segunda ordem de espíritos ministradores do tempo. Eles são um tanto menos poderosos que os serafins, mas ainda assim são muito inteligentes e capazes. Eles são responsáveis por tarefas como guiar as criaturas mortais em seu caminho evolutivo e ajudar a manter a ordem nos universos locais. Os querubins, essa segunda ordem de espíritos ministradores do tempo, são criados pelo espírito materno em unidades de 10.000 de uma só vez.
Suas tarefas incluem guiar as criaturas mortais em seu caminho evolutivo, ajudar a manter a ordem nos universos locais, proteger as criaturas mortais do mal e instruir as criaturas mortais na sabedoria e na verdade ao lado dos serafins. A terceira ordem de espíritos ministradores do tempo são os Cenobins. Eles são aqueles que estão mais próximos dos seres mortais, são benevolentes e úteis, responsáveis por tarefas como cuidar dos planetas habitados e ajudar os seres mortais em suas necessidades cotidianas. Essa terceira ordem de espíritos ministradores do tempo são criados a cada 100 unidades. E o livro de Urântia nos explica que entre suas responsabilidades principais estão as tarefas de cuidar dos planetas habitados, ajudar as criaturas mortais em suas necessidades cotidianas, consolar as criaturas mortais que sofrem e instruir as criaturas mortais na sabedoria e na verdade. A cada ordem de seres ministradores do tempo que servem ao propósito da criação, há um líder que os rege, um tenente, vamos dizer assim, associado diretamente aos filhos criadores. Estes são os guardiões seráficos do destino, que são uma classe de espíritos ministradores do tempo da mais alta ordem, dotados de grande sabedoria e poder. Os guardiões seráficos do destino, associados a cada filho criador, são responsáveis por acompanhar o progresso espiritual das criaturas mortais daquele universo local. Eles trabalham para garantir que as criaturas mortais tenham as oportunidades necessárias para alcançar seu pleno potencial espiritual. As tarefas específicas que os guardiões seráficos do destino realizam, segundo o livro de Urântia, são observar e avaliar o progresso espiritual das criaturas mortais, preparar as criaturas mortais para experiências espirituais significativas, oferecer orientação e apoio às criaturas mortais que estão em dificuldade, e intervir para proteger as criaturas mortais do mal. Os guardiões seráficos do destino são descritos como sendo seres angelicais, frequentemente representados como tendo asas e descrito como sendo seres de grande beleza e poder. Porém, são seres espirituais e não devem ser confundidos com seres físicos. Para um melhor entendimento desses aspectos, o livro de Urântia nos conta que Deus é um ser infinito, eterno e onisciente, que existe em um estado de unidade perfeita. Ele é a fonte de toda a vida e inteligência no universo, criador e governante de tudo que existe. A criação do universo ocorreu em um processo gradual que começou com a criação de um ser espiritual chamado Espírito Infinito. O Espírito Infinito é a fonte de emanação de toda a energia e matéria no universo e é responsável pela criação dos universos locais, superuniversos e multiversos. Do Espírito Infinito foi manifestado o Espírito Materno e o Filho Criador. Cada universo local é criado por um Filho Criador, que é um ser espiritual como uma espécie de personificação do Espírito Infinito e tudo que nele contém. Os Filhos Criadores são seres de natureza dual, incorporando as características de Deus, o Pai e a Mãe. Eles são seres perfeitos, inteligentes e poderosos e criam a realidade onde estamos imersos. A missão dos Filhos Criadores é criar e governar universos locais. Eles são responsáveis por organizar as estrelas, os planetas e as formas de vida em cada universo. Também são responsáveis por promover a evolução espiritual das criaturas mortais. Cada Filho Criador é também associado ao seu Espírito Materno, que é uma manifestação do Espírito Infinito. O Espírito Materno é responsável por ajudar o Filho Criador a criar e organizar seu universo local. Os espíritos ministradores do tempo são seres espirituais que são criados pelo Espírito Materno. Eles são divididos em 3 ordens: serafins, querubins e cenobins. Esses espíritos ministradores do tempo se submetem aos guardiões seráficos do destino, uma classe superior de espíritos ministradores do tempo que estão associados a um Filho Criador e são responsáveis por supervisionar o desenvolvimento e progresso do plano de atuação divina. Toda essa hierarquia arcangélica é responsável pelo cumprimento do plano divino e desempenha um papel fundamental na evolução espiritual das criaturas mortais, a fim de que possam alcançar o seu pleno potencial espiritual e se unir conscientemente à expansão do universo.
As criaturas mortais são seres dotados de inteligência e vontade, mas que, como o próprio nome diz, não são imortais. São seres que estão passando por um processo de evolução espiritual e que têm o potencial de alcançar a imortalidade. Nós, os seres mortais, segundo o livro de Urântia, somos criaturas que somos seres dotados de inteligência. As criaturas mortais são capazes de pensar, aprender e crescer. Elas são capazes de compreender a realidade e de tomar decisões. São seres dotados de vontade. As criaturas mortais são capazes de escolher seu próprio caminho. Elas são livres para fazer suas próprias escolhas e determinar sua própria trajetória. São seres que não são imortais. As criaturas mortais são mortais, porque seus corpos físicos estão sujeitos à morte. No entanto, elas têm o potencial de alcançar a imortalidade. O propósito das criaturas mortais é evoluir espiritualmente e se juntar ao propósito de expansão da consciência do universo, uma vez que tenham capacidade para isso. Elas são criadas para aprender a amar, servir e buscar a verdade, para crescer em sabedoria e compreensão. A finalidade das criaturas mortais é alcançar a imortalidade espiritual. Quando uma criatura mortal alcança a imortalidade, ela é elevada a um estado de existência superior. Ela se torna um ser espiritual e é capaz de desfrutar de uma vida eterna de felicidade e plenitude e atuar não só ativamente, mas principalmente conscientemente ao propósito da criação. As criaturas mortais, assim como as imortais, desempenham um papel fundamental na criação e evolução do universo. Elas também são um agente de Deus na Terra e em outros planetas de matéria, existindo para promover o bem-estar entre todas as criaturas. As criaturas mortais realizam as tarefas de aprender e crescer ao longo de suas vidas. Elas aprendem sobre o mundo ao seu redor e sobre si mesmas. Crescem em sabedoria e em compreensão por seu próprio mérito. As criaturas mortais são chamadas a amar e a servir a Deus e ao próximo. Elas são convocadas a trabalhar para tornar o mundo um lugar melhor. São estimuladas a buscar a verdade, chamadas a compreender o universo e seu lugar nele. Todos esses elementos são parte da cosmovisão do livro de Urântia, representam o potencial do universo de expandir a si mesmo infinitamente. Assim, os seres ministradores do tempo são uma espécie de entidade imortal dentro da hierarquia, essencialmente orientados a nos ajudar a atingir a imortalidade. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, esmaga esse like e compartilhe esse vídeo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até a próxima!